Elô, filha, esposa, mãe e mentora do projeto Loibet voltado para diabetes, porque eu sou uma diabética há 35 anos. Evaristo é um italiano de 70 anos, cadeirante. Há 20 anos estou cuidando de todas as complicações do diabetes. Durante muitos anos eu falava que o pé era um ser à parte da minha pessoa, porque eu fiz balé durante 13 anos da minha vida, balé clássico. Então, o meu pé, além do problema da diabetes, da neuropatia diabética, que é a falta de sensibilidade, ele tem uma anatomia também maltratada por conta desse meu histórico com balé. E é interessante porque o pé, a gente não se dá conta da importância, porque é o seu meio de locomoção, ir e vir. Eu estava internado no hospital por outra razão e percebi que estava com uma dor embaixo do pé enquanto que estava andando. Aí foi envolvido o vascular, que achou que para não dar para ver nada, abriu o pé, dentro tinha um coágulo aparente, na realidade era uma grande necrose embaixo da planta do pé, mas sem feridas externas. Estava com o pé cruzado. Então, a consequência lógica é, depois de uma consulta multidisciplinar, é chegar a uma conclusão. A conclusão, a primeira, foi a proposta de amputação dessa perna. Para mim, foi um trauma, claramente. Então, na hora que eu consenti a amputação, que dei a minha aprovação, teve um vascular que falou: ainda tem um pouco de vascularização, vamos ver se dá para salvar o pé. Você ficaria disponível a cuidar desse pé, porque vai ser uma coisa que dura muito tempo. Eu estou disponível a cuidar pelo tempo necessário. Então, não amputaram essa perna. Enquanto isso, começou o mesmo problema na outra perna. Só que na outra perna, por várias razões, o processo avançou até provocar uma osteomielite ascendente e, no fim, foi necessário amputar a altura do fêmur. O seu Evaristo é um paciente que tem todas as complicações do diabetes. Ele está acompanhando conosco há mais de um ano já. E é impressionante a mudança. 3 meses para cá, mudou tudo na vida dele. A úlcera está fechando e é interessante notar a alegria do paciente, né? Aquela depressão, aquela tristeza, o faces de tristeza, mudou totalmente. Os médicos obrigatoriamente têm que examinar os pés. Não é só olhar, não. Avaliar direitinho, avaliar a circulação, avaliar micoses, avaliar a sensibilidade através de monofilamento. Porque um pé que possa ser, vamos dizer, orientado e detectado antes das complicações, você pode salvar esse pé. E o salvamento do membro começa com reconhecer o pé em risco. Então, reconhecer que o pé está com uma diminuição de sensibilidade, está com uma alteração de coloração, está com dificuldade de cicatrização de uma lesão, por menor que ela seja, né? Então, esse já é um membro em risco. Então, na hora que você identifica alguma dessas alterações, né, ou até mesmo uma calosidade, né, que já é uma alteração mecânica no pé. Então, quando tiver alguma desses sinais, você já tem que acender a luzinha e falar: não, esse é um membro em risco. Primeiro, a gente tinha assim, um verdadeiro desconhecimento. Por quê? Porque esta complicação era vista exclusivamente na área cirúrgica. Então, os pacientes chegavam praticamente para sofrer uma intervenção cirúrgica, e essa intervenção cirúrgica, na grande maioria das vezes, era, infelizmente, a amputação. Isso ainda ocorre nos dias de hoje, infelizmente, porque as pessoas são examinadas de forma tardia. Ainda vejo, infelizmente, pessoas com mais de 20 anos de duração da doença que nunca tiveram os pés examinados. Então a gente tem que ter esse cuidado de olhar para os pés,
de verificar, de cortar as unhas de forma adequada. Eu não corto mais as minhas unhas, porque pelo dedo, os dedos estarem em garra, eu não consigo, então eu tenho cuidado de ir num podólogo. A síndrome de Charcot me trouxe também algumas peculiaridades do pé. Enfim, hoje eu trato meu pé como um bebê. Quanto mais informação eu tenho, mais eu cuido dele com todo o carinho do mundo, apesar dele ser essa coisa aí meio estranha. Claro que o pé está embaixo, normalmente as pessoas não olham para o próprio pé. No meu caso, o problema aconteceu justo na sola do pé. Então, ou você o percebe observando mais as anomalias que podem acontecer, mas quando que você percebe o problema, já é tarde. Eu acho que para melhorar a atenção do pé diabético, eu acho que primeiro precisa ter uma conscientização, não só dos pacientes, mas também de todos os profissionais de saúde, desde a faculdade, né? Dizendo que todo mundo tem a sua responsabilidade. O paciente está aqui nesse caminho. Se você erra num diagnóstico, erra numa conduta, erra num tratamento, ele pega um atalho e vai estar lá. Você não falou para ele que ele tem que voltar a cada mês, a cada 3 meses, uma vez por ano? Né? Ele não teve essa orientação. Então eu acho que uma educação em saúde abrangente no país inteiro, todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo fazendo parte do mesmo time, eu acho realmente que a gente vai conseguir vencer esse desafio. Essa parceria é imbatível. Paciente e médico, o médico com toda a sua capacidade profissional e o paciente com todo o seu aprendizado diário, de 24 horas convivendo com aquilo, então ele sabe passar o dia a dia dele com uma maior riqueza de detalhes e é o que nos diferencia. A Beth da Elô não é a Beth do João, cada um vai ter a sua nuance e a sua realidade. Eu já era apaixonado pela vida antes que acontecesse esse problema comigo. Agora fiquei ainda mais.